meus amigos, minhas amigas, meus companheiros, minhas companheiras, que jamais perdem a esperança. Hoje é dia 8 de outubro de 2018 e as nossas esperanças estão se renovando, né? Os nossos sonhos estão também se fortalecendo. Nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que o ódio venha suplantar o amor, né? Recebi um texto hoje que me emocionou bastante, vindo da nossa querida, estimada, respeitada e competente geóloga petroleira, Patrícia Laia. O texto se intitula o seguinte: não é um texto pequeno, mas vale a pena para a nossa reflexão, porque agora a esperança tem que renascer na gente. Não podemos jamais perder a esperança. Eu formulei uma frase que eu digo o seguinte: a esperança é a única que não morre. A esperança é a única que não morre, companheiros e companheiras. O texto tem o seguinte título: sua tia não é fascista, ela está sendo manipulada. Olha que texto maravilhoso. Você se pergunta como um candidato com tão poucas qualidades e com tantos defeitos pode conseguir o apoio quase que incondicional de grande parte da população. Você já tentou argumentar racionalmente com os eleitores dele? Mas parece que eles estão absolutamente decididos e te tratam imediatamente como inimigo, no mais leve aceno de contrariedade. Até sua tia, que sempre foi fofa com você, agora ataca seus posts sobre política no Facebook. Pois bem, vou contar uma história. O principal nome dessa história é um sujeito chamado Steve Bannon. Bannon tinha uma visão de extrema-direita nacionalista. Ele tinha um site no qual expressava seus pontos de vista que flertavam com o machismo, com a homofobia, com a xenofobia e etc. Porém, o site tinha pouca visibilidade e seu sonho era que suas ideias se espalhassem com mais força no mundo. Por isso, Bannon contratou uma empresa chamada Cambridge Analytica. Essa empresa conseguiu dados do Facebook de milhões de contas de perfis por todo o mundo. Todo tipo de dado acumulado pelo Facebook, curtidas, comentários, mensagens privadas, e de posse desses dados e utilizando-se de algoritmo, essa empresa poderia traçar perfis psicológicos detalhados dos indivíduos. Tais perfis seriam então utilizados para verificar quais indivíduos estariam mais predispostos a receber as mensagens. Aqueles com disposição de acreditar em teorias conspiratórias sobre o governo, por exemplo, ou que apresentavam algum sentimento de contrariedade difuso ao cenário político atual. A estratégia... Ernestina, bom dia, Ernestina, estamos na luta. A estratégia seria fazer com que esse indivíduo suscetível a essas mensagens mudasse seu comportamento, se radicalizasse, como as pessoas passaram a receber as notícias e a perceber o mundo, principalmente através das redes sociais, o que não é difícil ao manipular
essas informações. Se você pode controlar as informações a que uma pessoa tem acesso, você pode controlar a maneira com que ela percebe o mundo e, com isso, pode influenciar a maneira como se comporta e age. Posts no Facebook podem te fazer feliz ou triste, com raiva ou com medo, e os algoritmos sabem identificar as mudanças no seu comportamento pela análise dos padrões das suas postagens, curtidas e comentários. Olha como é sério. Assim, indivíduos com perfis de direita e seu tradicional discurso, abre aspas, não gosto de impostos, por exemplo, Giovanni, bom dia Giovanni, foram radicalizados para perfis paranoicos em relação ao governo e a determinados grupos sociais. A manipulação poderia ser feita, por exemplo, através do medo, abre aspas, o governo quer tirar suas armas, fecha aspas. Esse tipo de mensagem estimula um sentimento de impotência e de não ser capaz de se defender. Estimula também um sentimento de, abre aspas, somos nós contra eles. Eles investiram nisso, Maria Lopes, bom dia também, na luta. Eles investiram nisso, somos nós contra eles. O que fecha a pessoa para os argumentos racionais. Não tem argumento racional. Sites e blogs foram fabricados com notícias falsas para bombardear diretamente as pessoas influenciáveis a esse tipo de mensagem. Além disso, foi explorado também um sentimento anti-establishment, anti-mídia tradicional e anti tudo isso que está aí. Eles criaram essa teoria. É contra tudo que está aí. Quando as pessoas recebiam várias notícias de forma direta e não viam essas notícias repercutirem na grande mídia, chegavam à conclusão de que a grande mídia esconde a verdade que ele... Se antes a mídia tradicional podia manipular, João Madeira, estamos juntos, se a mídia tradicional podia manipular a população, a manipulação teria que ser feita abertamente aos olhos de todos. Agora, todos temos telas privadas que nos mandam mensagem diretamente. Ninguém sabe que tipo de informação a pessoa do lado está recebendo ou quais mensagens estão construindo sua percepção da realidade. Com esse poder nas mãos, Bannon conseguiu popularizar o alt-right, movimento de extrema-direita americana. Isso que nos preocupa, que foi entre os jovens, que resultou nos protestos United Right, no ano passado, em Charlottesville, Virgínia, que tiveram a participação de supremacistas brancos. Bannon trabalhou na campanha presidencial de Donald Trump e foi estrategista do seu governo. A Cambridge Analytica trabalhou também no referendo do Brexit. Se eu falar errado, me desculpe que eu não sei nada de inglês. Que foi vencido principalmente por argumentos originados de fake news. Quando a manipulação veio à tona, Mark Zuckerberg, deve ser isso, foi chamado ao Senado americano para depor. Para quem entendeu o que houve, ficou claro que a democracia da nação mais importante do mundo havia sido hackeada. Mas os congressistas pouco entendimento tinham de mídia social, e quem estaria disposto a admitir que a democracia pode ser hackeada através de manipulação dos indivíduos? Quem poderia admitir isso? Zuckerberg estava apenas pensando
em estabelecer um modelo de negócios lucrativos com a venda de anúncios direcionados, a coleta de dados e a avaliação de perfil psicológico das pessoas tinham a intenção, abre aspas, tinham a intenção inocente, às vezes eu paro porque entra a mensagem do Facebook, aí corta aqui. A coleta de dados e a avaliação de perfil psicológico das pessoas tinham a intenção, abre aspas, inocente, de fazer as pessoas clicarem em anúncios pagos. Era apenas um modelo de negócio, mas esse mesmo instrumento pode ser usado com finalidades políticas. Esse é o grande perigo. Ele se deu conta disso e sabia que as eleições brasileiras podiam estar em risco também. Somos uma das maiores democracias do mundo. O Facebook tomou medidas ativas para evitar que as campanhas de desinformação e manipulações ocorressem em sua rede social. Muitas contas fake e páginas que compartilhavam informações falsas foram retiradas do Facebook no período que antecedeu as eleições. Mas não contavam com a capitalização e a popularização dos grupos de WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo de mensagem direta entre indivíduos, por isso não pode ser monitorado externamente. Não há como regular as fake news, portanto, fazer um perfil fake no WhatsApp também é bem mais fácil que em outras redes sociais e mais difícil de ser detectado. Giovanni José, tamo junto. Lembram do Steve Bannon, que eu falei ainda há pouco, que sonhou com o retorno de uma extrema-direita nacionalista forte mundialmente. Atenção, ele sonhou com uma extrema-direita nacionalista forte mundialmente. Não estamos falando de brincadeira não, a coisa é muito séria, que tinham ideias que são classificadas como antiminorias, racistas e homofóbicas, e que usou um sentimento difuso ante tudo que está aí, em um medo dos homens se sentirem indefesos para conquistar adeptos. Pois bem, ele se encontrou em agosto com o Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro disse que o Bannon apoiaria a campanha do seu pai com suporte e, abre aspas, dicas de internet. Essas coisas que nos assustam. Bannon é agora um, abre aspas, consultor eventual, fecha aspas, da campanha. Era o candidato ideal para ele, porque ele compartilhava suas ideias no cenário ideal. Quer dizer, um país passando por uma grave crise econômica, com a população desiludida com a classe política. Olha que prato cheio, hein? Logo depois de manifestações de mulheres nas ruas de todo o Brasil e do mundo contra Bolsonaro, o apoio do candidato subiu. O público feminino subiu de 18% para 24%. Um aumento de 6 pontos depois de grande parte das mulheres se unir para demonstrar sua insatisfação com o candidato. Olha como se pode manipular. Isso acontece porque, de um lado, a grande mídia simplesmente ignorou as manifestações das mulheres. E por outro, houve um ataque preciso às manifestações através dos grupos de WhatsApp não vou falar o nome dele mais não, esse cidadão aí, esse camarada aí. Vídeos foram editados com cenas de outras manifestações, com mulheres, aqui outro negócio, cadê? Até me perturba, caramba. Isso acontece porque vídeos foram editados com cenas de outras manifestações, com mulheres mostrando os seus seios ou quebrando imagens sacras.
mas utilizada dessa vez para desmoralizar o movimento Ele Não entre as mais conservadoras. Além disso, Eduardo Filho, daquela coisa, veio a público logo após a manifestação e declarou, abre aspas, as mulheres de direita são mais bonitas que as de esquerda. Outra vez. As mulheres de direita são mais bonitas que as de esquerdas. Elas não, parece que sabe que eu tô, elas não mostram os peitos e nem defecam nas ruas. As mulheres de direita têm mais higiene. Essa declaração pode parecer pueril ou simplesmente estúpida. É um deles aí que está metendo mensagem aqui para me atrapalhar. Essa declaração pode parecer pueril ou simplesmente estúpida, mas é feita... Aí ele não para. Para estimular um sentimento de repulsa para com o outro lado. Sempre assim, colocando o outro lado como inimigo. Isso não é nenhuma novidade. A máquina de propaganda do nazismo alemão associava os judeus a ratos. O discurso era que os judeus estavam infestando a cidade alemã como os ratos. Esse é um discurso que associa o sentimento de repulsa e nojo a uma determinada população, o que faz com que o indivíduo queira se identificar com o lado limpo da história. Olha como é bem trabalhado o negócio. Daí os 6 pontos percentuais das mulheres que passaram a se identificar com esse nome aí que eu não vou falar. Agora, é possível compreender por que é tão difícil usar argumentos racionais para dialogar com o eleitor do coiso. Agora você se dá conta do nível de manipulação emocional a que seus amigos e familiares estão expostos. Então, a pergunta é: o que fazer? Aí vem uma resposta: não adianta confrontá-los e acusá-los de massa de manobra. Isso só vai fazer com que eles se fechem e classifiquem você como o inimigo do outro lado. Ser chamado de manipulado pode ser interpretado como ser chamado de burro, o que só vai gerar uma troca de insultos improdutiva. Tenha empatia. Essas pessoas não são tolas ou malvadas. Elas estão tendo suas emoções manipuladas e estão sendo submetidas a uma percepção da realidade bastante diferente da sua. Tente trazê-las aos poucos para a razão. Não ofereça seus argumentos racionais logo de cara. Eles não vão funcionar com essas pessoas. A única maneira de mudar seu pensamento é fazer com que tais pessoas percebam sozinhas que não há argumentos que fundamentem suas crenças e as notícias vinculadas de maneira falsa. Isso só pode ser feito com uma grande dose de paciência e de escuta. Peça para que essa pessoa defenda racionalmente suas decisões políticas. Esteja aberto para ouvi-la, mas continue sempre perguntando mais e mais, até ela perceber que chegou num ponto em que não tem argumento para responder. Pergunte, por exemplo, isso é fundamental. Pergunte, por exemplo, abre aspas, por que você decidiu por esse candidato? Por que você acha que ele vai mudar as coisas? Você acha que ele está preparado? Você conhece as propostas dele? Conhece o histórico dele como político? Quais as realizações que ele fez antes que você o aprove? Vou fazer uma repetição das perguntas que estão sendo sugeridas às pessoas que apoiam essa coisa horrível que está por aí. Pergunta o seguinte: por que você decidiu por esse candidato? Uma pergunta. Por que você acha que ele vai mudar as coisas? Você acha que ele está preparado? Você conhece as propostas dele? Conhece o histórico dele como político? Quais as realizações que ele fez antes que você o aprove? Em muitos casos,
a pessoa tentará mudar o discurso para falar mal de um ou de outro partido, ou do movimento feminista, ou dos gays, começa a mudar. Tal estratégia é esperada porque eles foram programados, desculpe aí, mas eles foram programados, companheiros. Isso que nos dá uma preocupação muito grande. Eles foram programados para achar que isso representa o outro lado. Isso representa os inimigos a combater. Nesse caso, o caminho continua sendo exatamente o mesmo. Tentar fazer a pessoa para a sua própria, tentar trazer a pessoa para a sua própria razão. Abre aspas. Por que você acha que esse partido é tão ruim assim? O partido que está polarizando. Sua vida melhorou ou piorou quando esse partido estava no poder? Como você conhece o movimento feminista? Você já participou de alguma reunião feminista ou conhece alguém envolvido nessa luta? Se perceber, Edson Schultz, texto maravilhoso, inteligente, bem que eu percebi isso, mas não consegui identificar. Agora estou em uma união para falar bem do Nordeste e do povo nordestino. Valeu, Edson, valeu mesmo, hein? Se perceber que a pessoa não está pronta para debater, simplesmente retire-se da discussão. Não agrida ou nem ofenda comportamento que radicalizaria o pensamento de somos nós contra eles. A gente não pode deixar fortalecer o pensamento. Somos nós contra eles. Tenha em mente que os discursos que essa pessoa acredita foram incutidos nela de maneira que houvesse uma verdadeira identificação emocional, se tornando uma espécie de segunda identidade. Não é de uma hora para outra que se muda algo assim. Temos um pouco tempo, companheiros e companheiras, pouquíssimo tempo. Duas das mais importantes democracias do mundo já foram hackeadas, utilizando tais técnicas de manipulação. O alvo atual é o nosso país, com uma das mais importantes democracias do mundo. Não vamos deixar que essas forças nos joguem uns contra os outros, rasgando nosso tecido social de uma maneira irrecuperável. Por favor, pesquisem extensamente sobre todo e qualquer assunto que foi exposto aqui e sobre o qual você esteja em dúvida. Não sou o cidadão que fez esse texto aqui, ele fala que não é de nenhum partido. Sou filósofo e, como filósofo, me interesso pela verdade, pela ética e pelo verdadeiro debate de ideias. Quem assina esse texto é Rafael Aze. Companheiros que tiveram paciência, que entenderam essa mensagem, esse texto, eu vou colocar no meu Facebook. Peço aos companheiros também que vou fazer muita postagem no YouTube, para que visitem lá meu YouTube, né? Professor Ivan Luiz, lá no YouTube, e se inscrevam, dê força, porque nós temos um trabalho agora que tem que ser um trabalho de Hércules, para tentar perguntar a essas pessoas que se decidiram polarizar. Eu sou contra o outro lado. Mostrar para eles que já tiveram um momento de felicidade, que já tiveram uma indústria naval expansão, que já fabricamos, já construímos aqui plataforma de petróleo, navios, que nossa população pobre pôde chegar até uma faculdade, nossa população pobre pôde viajar de avião, nossa população pobre pôde sair da linha da miséria extrema, a nossa população pobre teve anos de dignidade, de respeito. Companheiros, companheiras, amigos, amigas, pessoas do bem, não radicalizem,
não radicalizem, entendeu? Tenta conversar e mostrar para as pessoas que estão iludidas que não vai ser o armai-vos uns aos outros a solução. Não podemos permitir que a frase maravilhosa amai-vos uns aos outros se transforme em armai-vos uns aos outros. Não é essa a solução. Está aprovado. Darcy Ribeiro aprovou, Brizola aprovou, Ciro Gomes estava nesse caminho também, para voltar o conteúdo local, para voltar o conteúdo nacional, para nós implementarmos de novo um país digno, companheiro. E o momento é exatamente esse. Agora, nós temos que dar os braços ao Haddad, formar compromissos sérios. Por exemplo, nós temos que voltar a discutir o fator previdenciário e não pode ser vetado pela terceira vez. Nós temos que nós temos que discutir, por exemplo, essa política de equacionamento perversa que a Petros quer fazer conosco. Nós temos que revogar, por exemplo, essa deforma trabalhista que está aí maltratando os trabalhadores, e eles têm coragem, cara de pau, de dizer que não tiraram o direito, companheiro. A política deles é voltada exatamente para tirar direitos. Por quê? A escravidão moderna está vindo com muita força pela extrema-direita. E eles sempre quiseram manipular o nosso país, e agora eles estão quase tendo êxito, companheiro. Quase tendo êxito. Nós não vamos permitir que eles tenham êxito. Vamos ter que conquistar esses eleitores pelo coração, pelas boas palavras, e mostrar que o nosso futuro não pode ser comprometido com atitudes manipuladas, com ações levianas, companheiro. A gente não pode permitir isso. Eu sou Ivan Luiz, tenho muito orgulho de ser diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e ser diretor também da Federação Nacional dos Petroleiros. Faremos novos bate-papos e vamos agora convencer e acabar, começa do outro lado, acabar com isso, convencer essas pessoas que também não chamaram de manipulados, nada disso, tentar mostrar para ele os momentos importantes, os momentos que nós vivemos aí há 12 anos atrás, tá certo? Mostrar que o nosso país o brasileiro tem garra, o brasileiro tem força de vontade, o brasileiro vai mostrar que o nosso país voltará a ser do brasileiro. Nós não podemos deixar que essas transnacionais continuem tentando excluir a Petrobras, que a Petrobras, ela significa a locomotiva do Brasil. Isso já está mais do que provado. A Petrobras tem vários prêmios aí internacionais. A Petrobras detém a tecnologia a Petrobras, eles entram. A Petrobras detém a tecnologia de águas ultraprofundas, a Petrobras detém o pré-sal, eles não conseguiram nada, e nós temos que defender a Petrobras, porque defender a Petrobras é defender o Brasil. Defender os aposentados, companheira, contra essas covardias diuturnas que eles fazem contra o aposentado. Defender a população que precisa de um governo que olhe por ela, companheiro. Que olhe, não é só Bolsa Família, não. E a geração de emprego que está em jogo. Vocês imaginem 14 milhões de desempregados. Vocês imaginem que, na realidade, esses 14 milhões ainda buscam emprego. Vocês imaginem que tem 65 milhões de pessoas endividadas na rua, passando as maiores dificuldades. Gessé Guimarães, grande abraço por você concordar. Mas a ideia é o convencimento, mostrar que o nosso país é um país extremamente rico. Essa é a preocupação deles, companheiro. É isso que eles não querem, que o nosso país dê um passo para frente. Mas nós vamos conseguir isso, porque as pessoas estão sensíveis. As pessoas não vão deixar que eles nos dominem pelo medo. Nós não precisamos ter medo de nada. Nós precisamos de um Congresso que limite essas ações do Executivo, essas propostas indecorosas do Executivo. Por isso que nós acreditamos que o Haddad, hoje, representando as forças progressistas, com apoio
das forças progressistas, como é o caso, por exemplo, do Ciro Gomes, que eu apoiei o Ciro Gomes, eu continuo apoiando o Ciro Gomes. O Ciro Gomes pode ser um grande ministro desse governo. Estou sendo meio leviano em falar isso aqui, mas eu entendo que o Ciro Gomes pode voltar a ser um grande ministro desse governo que está nascendo agora aí, com o apoio de todas as forças populares, com o apoio de todas as forças progressistas. Desculpa eu ter me alongado um pouco, porque a emoção toma conta da gente. Um bom dia para nós e faremos outras transmissões, e obrigado aí pelo apoio que eu vi e pelas pessoas que ficaram comigo até agora. Grande felicidade para todos, e não vamos deixar que o ódio prevaleça sobre o amor.